Bem-vindos ao Será Real, onde os mistérios mais sombrios ganham vida. Antes de mergulharmos nas histórias de hoje, não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum relato aterrorizante. Preparados para sentirem arrepios? Então, apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e vamos começar. Eu nunca deveria ter aceitado aquele desafio, mas, aos 16 anos, as coisas pareciam mais simples. Acreditava que, se eu conseguisse o que pediram, finalmente me integraria ao grupo das garotas populares da escola. Elas sempre pareciam tão seguras de si, e eu era apenas uma estudante comum, com uma mochila surrada e livros velhos, voltando para casa todas as tardes. A casa abandonada ficava a poucas quadras da escola, na beira de um terreno baldio. Sempre que passávamos por ali, sentíamos um calafrio, mas ríamos do medo. Hoje, porém, eu tinha que entrar. Tinha que pegar algo dos antigos proprietários para provar que realmente estive lá dentro. A tarefa era simples na teoria, mas, ao chegar na frente da casa, a realidade pesava. A tarde já se despedia, e o sol lançava sombras longas e distorcidas que pareciam esticar as árvores e deformar as paredes da casa. Era quase impossível não notar como a fachada cinzenta, coberta de eras mortas, parecia estar inclinada, como se a casa estivesse cansada de resistir ao tempo. As janelas estavam quebradas, e a porta da frente, entreaberta, me convidava a entrar com um sorriso macabro. Respirei fundo, tentando ignorar o aperto no peito, e empurrei a porta, que rangeu alto, ecoando pela casa vazia. O interior estava impregnado de um cheiro úmido e mofado, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Meus passos faziam o assoalho velho e empoeirado ranger sob meus pés, e cada ruído parecia amplificado pelo silêncio opressor. No início, tudo parecia tranquilo, além do meu coração acelerado e da sensação de que estava sendo observada. Mas, à medida que adentrava o corredor estreito, algo mudou. A luz fraca que entrava pelas janelas sujas parecia ser devorada pelas sombras, e o ar ao meu redor começou a se tornar mais denso, pesado. Tentei manter o foco. Precisava encontrar algum objeto que comprovasse minha entrada. No fundo da casa, vi uma porta que me chamou a atenção. Não sei porquê, mas senti que deveria ir até lá. Talvez fosse a intuição me guiando ou apenas o desespero para sair logo dali. Ao abrir a porta, me deparei com uma pequena sala de estar, com móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados. No centro da sala, havia uma poltrona de couro desgastado, e nela um relógio de bolso. Estiquei a mão para pegá-lo, mas parei ao ouvir um sussurro. Não dava para entender o que dizia, mas senti um calafrio percorrer minha espinha. Olhei em volta, mas estava sozinha. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Peguei o relógio rapidamente e, no mesmo instante, a temperatura na sala despencou. Meu corpo tremeu, não apenas de frio, mas de medo. Foi quando ouvi o som de passos vindo do corredor. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando descalço pelo chão de madeira. Corri para a porta, mas quando tentei abri-la, ela estava trancada. Eu tinha certeza de que não havia trancado. Comecei a suar frio, meu coração batendo tão rápido que mal conseguia respirar. Os passos se aproximavam, e o sussurro voltou, mais alto desta vez, como se a pessoa, ou seja lá o que fosse, estivesse falando bem ao meu lado. Desesperada, tentei abrir a janela, mas estava emperrada. Os passos agora estavam na sala comigo, e, ao virar o rosto, vi algo que jamais esquecerei. Na poltrona onde o relógio estava, uma figura se materializava. Uma mulher, com o rosto encoberto por um véu, usando um vestido de época, todo desbotado. Ela me encarava com olhos vazios, e o sussurro agora era claro como água: devolva o que é meu. Soltei o relógio no mesmo instante, e ele caiu no chão com um som metálico que ecoou pela sala. A figura desapareceu, mas a sensação de estar sendo observada não. Finalmente, consegui abrir a porta e corri para fora da casa, sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, ainda ofegante, olhei para minhas mãos, que tremiam incontrolavelmente. Havia uma marca avermelhada em meu pulso, como se algo tivesse me segurado com força. Não sei o que aconteceu naquela casa. Talvez tenha sido tudo uma ilusão, o resultado de minha imaginação em pânico. Mas, até hoje, me pergunto, será que foi real? E se eu tivesse levado o relógio, o que teria acontecido? Nunca contei para ninguém o que vi. As meninas da escola acharam que eu desisti do desafio, e eu as deixei pensar isso. Afinal, algumas coisas são melhor deixadas no esquecimento. Mas, até hoje, evito passar perto daquela casa. E, sempre que ouço o som de passos atrás de mim, me pergunto, será que algo me seguiu até aqui? Eu sou o João, tenho 13 anos, sou estudante do ensino médio e,
Como quase todo garoto da minha idade, adoro futebol. Era uma tarde comum, após o treino. O sol já estava começando a se pôr, tingindo o céu de laranja, quando eu e meus amigos, Lucas e Pedro, decidimos fazer algo que muitos da nossa escola só falavam: explorar a casa abandonada no fim da rua. Aquela casa estava vazia há mais de 5 anos, desde que uma tragédia aconteceu lá. Ninguém sabia ao certo o que houve, só que os antigos moradores desapareceram sem deixar rastro, e desde então, a casa ficou ali, esquecida e tomada pelo mato. Aposto que nenhum de vocês tem coragem de entrar lá, Lucas provocou, com aquele sorriso desafiador que eu conhecia bem. Ele sempre gostou de testar nossos limites, e Pedro, que não deixava nenhuma provocação passar, logo aceitou o desafio. A casa era maior do que eu imaginava, com janelas quebradas e a pintura descascada. Parecia que o tempo tinha parado ali. A porta estava entreaberta, rangendo com o vento que soprava. Sentíamos uma mistura de excitação e medo enquanto nos aproximávamos. Por fora, parecia apenas uma casa velha, mas havia algo mais. Um silêncio estranho, quase sufocante, envolvia o lugar. Então entramos. O ar dentro era pesado, úmido e cheirava a mofo. O chão de madeira rangia sob nossos pés, cada passo ecoando pelas paredes vazias. A sala de estar ainda tinha alguns móveis cobertos de poeira. Pedro tentou ligar a lanterna do celular, mas a luz piscava, como se estivesse resistindo a funcionar naquele ambiente. Vamos ver quem chega até o último quarto, Lucas disse, correndo para o corredor escuro. Eu e Pedro o seguimos, mais por medo de ficar sozinhos do que por coragem. Conforme nos aprofundávamos na casa, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Um frio inexplicável percorreu minha espinha, como se algo ou alguém estivesse nos observando. Ao passarmos por um espelho velho, percebi algo refletido atrás de nós. Parecia uma sombra que não deveria estar lá. Virei-me rapidamente, mas não havia nada, apenas escuridão. Vocês sentiram isso? Pedro sussurrou, olhando ao redor, nervoso. Concordamos em silêncio. Havia algo de muito errado ali. Chegamos ao último quarto. A porta estava fechada. Lucas, sempre o mais corajoso, girou a maçaneta devagar. O quarto era pequeno e vazio, exceto por uma cadeira de balanço no canto, virada para a janela. O lugar exalava um cheiro estranho, algo entre madeira podre e algo que eu não conseguia identificar. Será que tem alguma coisa aqui que a gente possa levar? Lucas perguntou, aproximando-se da cadeira. Pedro começou a vasculhar o armário embutido, mas não havia nada além de teias de aranha e poeira. Eu fiquei parado, ouvindo o som dos passos dos meus amigos, até que um barulho diferente chamou minha atenção. Era um som baixo, rítmico, como se alguém estivesse balançando a cadeira. Mas Lucas estava a um passo dela, e ela não estava se movendo. Pelo menos, não que eu pudesse ver. João, você está bem? Pedro perguntou, notando meu rosto pálido. Eu acho que precisamos sair daqui, murmurei, a sensação de perigo iminente crescendo a cada segundo. De repente, a porta do quarto se fechou com um estrondo, e a cadeira começou a balançar sozinha, lentamente, como se algo invisível estivesse sentado nela. O frio ficou ainda mais intenso, e as paredes pareciam se fechar ao nosso redor. Corrão! Lucas gritou, e todos nós disparamos para a porta, mas ela não abria. Parecia trancada por dentro. O desespero tomou conta de nós. Lucas e Pedro batiam na porta, tentando forçá-la, enquanto eu ficava paralisado, os olhos fixos na cadeira que continuava a balançar, agora mais rápido, como se estivesse em um frenesi. Vamos, João! Pedro gritava, mas eu não conseguia me mexer. Era como se algo segurasse meus pés no chão. Então, ouvi um sussurro. Era suave, quase inaudível, mas estava lá. Saia! Não pertence a este lugar. Finalmente, a porta cedeu e todos nós saímos correndo, descendo as escadas em disparada, sem olhar para trás. Só quando estávamos do lado de fora, respirando o ar fresco da tardinha, nos sentimos um pouco mais seguros. Mas o medo ainda estava ali, impregnado em nós. Voltando para casa, ninguém disse uma palavra sobre o que aconteceu. Eu não sei o que vimos ou o que sentimos, mas aquela casa, havia algo muito errado ali. Será que foi real? Ou apenas nossa imaginação brincando com a gente? Nunca mais voltei lá para descobrir.
Eu sou a Júlia, tenho 18 anos, estou no primeiro ano da faculdade de História, e essa é a história mais estranha que já vivi. Era para ser uma noite normal, como tantas outras. Depois de uma festa universitária, cheia de música alta e muita bebida, eu e o Gabriel, meu namorado, decidimos fugir um pouco do barulho. A faculdade onde estudamos é enorme e, em um dos seus cantos mais afastados, há uma antiga pousada, desativada há anos. Ninguém sabe ao certo por que ela foi abandonada, mas as histórias que correm pelos corredores da faculdade falam de tragédias e mistérios não resolvidos. A noite estava fria, com uma leve neblina cobrindo o gramado, e a lua cheia iluminava tudo com um brilho prateado. Saímos da festa, rindo, meio altos, e fomos em direção à pousada. Estávamos animados, com aquela mistura de euforia e desejo. Gabriel sugeriu que poderíamos ter um pouco de privacidade lá, longe de todo o caos da festa. Achei a ideia excitante e, sinceramente, um pouco assustadora, mas isso só tornava tudo mais interessante. Quando chegamos à pousada, a primeira coisa que notei foi como o lugar parecia diferente à noite. Durante o dia, era apenas um prédio velho, com janelas quebradas e pintura descascada. Mas, à luz da lua, as sombras pareciam ganhar vida própria. O silêncio era tão profundo que podíamos ouvir nossos próprios passos no caminho de pedra que levava à entrada. Então Gabriel empurrou a porta, que rangeu alto, como se reclamasse por ser aberta. Entramos de mãos dadas, rindo baixinho. O interior estava empoeirado e escuro, com o cheiro de mofo impregnado no ar. Havia móveis velhos cobertos por lençóis sujos, como se estivessem à espera de alguém para despertar o lugar do seu longo sono. "E vamos subir", Gabriel sugeriu, puxando-me em direção à escada. Subimos devagar, cada degrau rangendo sob nossos pés, ecoando por toda a pousada. A sensação de estar sendo observada começou a me incomodar, mas sacudi a cabeça, tentando afastar essa ideia. Era só uma casa velha, afinal. Chegamos ao segundo andar e entramos em um dos quartos. O ambiente era pequeno, com uma cama de ferro enferrujado no centro e uma janela que dava para o campo. Gabriel me puxou para a cama e, por um momento, tudo parecia normal. Começamos a nos beijar, o frio do quarto sendo rapidamente substituído pelo calor do nosso corpo. Mas então algo estranho aconteceu. Um vento gelado entrou pela janela, apesar de ela estar fechada. Me arrepiei toda, mas continuei, tentando ignorar o desconforto crescente. O Gabriel, no entanto, parecia ter percebido também, pois parou de me beijar e olhou ao redor, confuso. "E você ouviu isso?" ele perguntou, franzindo a testa. "Eu ouvi o quê?" respondi, mas já sabia o que ele queria dizer. Um som suave, quase imperceptível, ecoava pelo quarto. Era como um sussurro, uma voz que eu não conseguia entender. "E vamos embora", eu disse, sentindo o medo se infiltrando. Mas, antes que pudéssemos sair, a porta do quarto se fechou com um estrondo, como se alguém tivesse batido com força. Dei um salto, o coração disparado. Gabriel correu até a porta, tentando abri-la, mas parecia trancada por dentro. "E isso não é possível", ele exclamou, puxando a maçaneta com força. A luz da lua, que antes iluminava o quarto, agora parecia mais fraca, e as sombras cresciam nas paredes, contorcendo-se de maneira antinatural. Eu comecei a ouvir o sussurro de novo, mais alto desta vez, e agora conseguia distinguir algumas palavras. "É vocês. Não deviam estar aqui." Senti um frio tomar conta do meu corpo, e minha respiração ficou rápida e superficial. "Gabriel, vamos sair daqui agora", e gritei, mas minha voz parecia fraca, como se a própria pousada sugasse a energia de tudo ao redor. Foi então que a cama começou a balançar, como se alguém invisível estivesse deitado nela. Um peso invisível parecia pressioná-la para baixo, e a sensação de algo maligno no quarto se intensificou. Gabriel estava suando frio, tentando desesperadamente abrir a porta. "E eu não consigo abrir", ele disse, a voz trêmula. De repente, o sussurro se transformou em um grito agudo, que ecoou por toda a pousada, e as paredes começaram a tremer. Desesperada, corri até a janela e, com toda a força que me restava, joguei uma cadeira contra o vidro, quebrando-o. O som do vidro se estilhaçando foi seguido por um silêncio absoluto. Tudo parou de repente, como se o próprio tempo tivesse congelado. "E vamos", e gritei, puxando Gabriel em direção à janela. Com dificuldade, conseguimos sair pela abertura e pular para o chão lá fora. Caímos no gramado, ofegantes, e corremos sem olhar para trás. Quando finalmente paramos, estávamos a uma boa distância da pousada. Olhei para trás, esperando ver algo, mas tudo estava quieto, como se nada tivesse acontecido. Gabriel e eu trocamos um olhar, e a expressão no rosto dele dizia tudo. Aquilo não tinha sido nossa imaginação. Passamos a noite juntos no meu dormitório, em silêncio, tentando processar o que havíamos vivido. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela pousada. Será que foi real? Ou estávamos apenas influenciados pelo álcool e pelo medo das histórias que ouvimos sobre o lugar?
Nunca mais voltamos lá para descobrir. Agora, sempre que passo pelos campos da faculdade e vejo a pousada à distância, uma parte de mim quer acreditar que foi tudo um pesadelo. Mas, no fundo, sei que algo muito errado aconteceu naquela noite. Algo que nunca vou conseguir explicar. Era uma daquelas noites que pareciam perfeitas para estender a diversão além dos limites da festa. Depois de horas dançando e bebendo, eu e meus amigos, Lucas, Caio e Rafael, decidimos que não estávamos prontos para ir para casa. Foi então que Lucas, com aquele sorriso de quem sempre arranja uma boa ideia, mencionou a casa no sítio. Ouvi dizer que o antigo dono tinha uma adega cheia de bebidas raras no porão. Ele disse, os olhos brilhando com a possibilidade. Só que ninguém nunca teve coragem de ir lá desde que ele morreu, há uns 6 anos. A ideia parecia absurda, mas todos nós estávamos um pouco alterados pela bebida e pelo clima de aventura. Além disso, a curiosidade estava crescendo em mim. Uma adega de bebidas raras abandonada? Quem poderia resistir? Pegamos o carro de Caio e seguimos pela estrada de terra que nos levaria ao sítio. A madrugada estava escura, com apenas a lua minguante lançando uma luz pálida sobre a paisagem. O som dos pneus contra o cascalho e o som do vento nos acompanhava, aumentando o clima de suspense. Quando finalmente avistamos a casa, uma sensação estranha percorreu minha espinha. Era uma construção antiga, com telhas faltando e as paredes desgastadas pelo tempo. As janelas estavam todas quebradas, e a porta da frente pendia de uma das dobradiças. O lugar inteiro parecia ter sido esquecido pelo tempo, uma relíquia de uma era que já passou. É agora ou nunca, Caio disse, tentando soar confiante, mas eu percebi a hesitação em sua voz. Todos saímos do carro, e o silêncio da noite pareceu se intensificar à nossa volta. Caminhamos até a porta da frente, que rangeu sinistramente quando Lucas a empurrou para abrir. O interior da casa era ainda mais sombrio. O ar estava pesado e úmido, e o cheiro de mofo era forte. Parecia que ninguém havia pisado ali há décadas, mas havia algo mais no ar, uma presença quase palpável que fez meus pelos se arrepiarem. Vamos encontrar essa adega logo, Rafael disse, tentando quebrar o silêncio desconfortável. Nós nos dividimos para explorar a casa. Eu e Lucas ficamos no andar de cima, enquanto Caio e Rafael desceram ao porão. Subimos uma escada de madeira que rangia a cada passo, e eu não conseguia deixar de sentir que estávamos sendo observados. Quando chegamos ao topo, encontramos um corredor longo e estreito com várias portas. A maioria dava para quartos vazios, cheios de móveis antigos cobertos de poeira e lençóis. Mas uma das portas, no final do corredor, estava trancada. Deve ser aqui, Lucas sussurrou, já se abaixando para tentar arrombar a fechadura. Mas antes que pudesse fazer qualquer progresso, ouvimos um grito abafado vindo do porão. Corremos de volta para as escadas, meu coração batendo como um tambor. O grito tinha sido de Rafael. Quando chegamos ao porão, encontramos Caio sozinho, pálido e tremendo. O Rafael, ele sumiu. Caio disse, a voz cheia de pânico. Estávamos verificando as estantes de vinho, e ele simplesmente desapareceu, como se tivesse sido puxado para dentro da parede. Fiquei congelado por um segundo, incapaz de processar o que ele estava dizendo. Então, uma sensação de urgência tomou conta de mim. Nós precisávamos encontrar Rafael. Mas quando olhei para o lugar onde Caio apontava, tudo o que vi foram estantes velhas e cobertas de poeira. Foi então que as luzes começaram a piscar. A primeira vez foi breve, mas suficiente para fazer meu estômago dar um nó. Na segunda vez, as luzes apagaram completamente, mergulhando-nos na escuridão absoluta. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas por um som baixo, como um sussurro distante, mas que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Era como se as paredes estivessem sussurrando segredos há muito esquecidos, e o som parecia crescer, se aproximando, envolvendo-no. Vamos sair daqui! Lucas gritou, mas quando ele tentou correr para a porta, ela se fechou com um estrondo, sozinha. O som ecoou pelo porão, e os sussurros pararam instantaneamente, deixando um silêncio aterrorizante. E então, eu o vi. Uma figura alta e magra, envolta em sombras, apareceu no canto do porão. Seus olhos eram de um branco leitoso, sem vida, e ele avançava lentamente na nossa direção. Meu corpo congelou de medo. Não havia como aquilo ser real, mas lá estava ele, cada passo ecoando como uma sentença final.
Lucas e Caio gritavam para eu correr, mas meus pés não obedeciam. A figura estava perto agora, tão perto que eu podia sentir o frio emanando dele. Tudo ao meu redor parecia se distorcer, e a última coisa que ouvi antes de desmaiar foi o som das portas se abrindo de novo, um vento gelado varrendo o porão. Quando acordei, estava do lado de fora da casa, com Lucas e Caio ao meu lado. Rafael ainda estava desaparecido, e nenhum de nós conseguia explicar como havíamos saído de lá. Voltamos ao carro, mudos e em choque, e dirigimos de volta à cidade sem dizer uma palavra. Rafael apareceu dias depois em um hospital em estado de choque, e não fala nada do ocorrido. Até hoje, me pergunto o que será que aconteceu com ele naquela noite. Será que aquilo foi real? Ou foi apenas o efeito da bebida, da escuridão e do medo? Mas, no fundo, algo me diz que a casa naquele sítio não é apenas uma relíquia do passado. Ela guarda segredos que talvez seja melhor deixar enterrados. Eu sou a Ana, uma estudante de 14 anos. Sempre fui a mais curiosa do grupo, aquela que topa qualquer desafio. Naquela noite, por volta das 19 horas, estávamos eu, a Marcela, a Luísa e o João, na frente da casa abandonada no final do quarteirão. A casa era conhecida na vizinhança por ser assombrada, mas, claro, nunca levamos esses boatos a sério. Estávamos ali para um teste de coragem. Quem iria mais longe dentro da casa? O desafio estava lançado, e o medo era algo que ninguém queria admitir. A casa era velha, com janelas quebradas e tábuas soltas. A madeira rangia sob nossos pés, e a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Entramos um por um, e eu senti um arrepio na espinha quando passei pela porta. O cheiro de mofo e poeira era forte, quase sufocante. As paredes estavam cobertas de grafites e marcas estranhas, como se alguém tivesse arranhado a superfície com unhas afiadas. Vamos até o fim do corredor, disse o João, tentando soar corajoso. Sua voz ecoou pelas paredes, soando mais fraca do que ele gostaria. Caminhamos em fila, com as lanternas de nossos celulares mal iluminando o caminho à frente. A casa parecia maior por dentro, como se o corredor se estendesse infinitamente. O chão estava cheio de destroços e sujeira, e o silêncio era interrompido apenas pelos nossos passos e pelo bater do meu coração, que parecia cada vez mais alto. Chegamos a uma porta no final do corredor. Estava entreaberta, como se estivesse nos convidando a entrar. João empurrou a porta e ela rangeu, revelando um quarto vazio. As paredes estavam descascadas, e uma janela quebrada deixava a luz da lua entrar em feixes fracos. Havia algo de inquietante naquele lugar. Uma sensação de que não estávamos sozinhos. De repente, um ruído agudo quebrou o silêncio, como se algo tivesse caído no andar de cima. Todos nós congelamos, trocando olhares nervosos. Deve ser só o vento, murmurei, tentando parecer tranquila, mas minha voz estava trêmula. Marcela e Luísa se entreolharam, claramente assustadas, mas ninguém quis dar o braço a torcer. João sugeriu que subíssemos para investigar. Meio relutantes, concordamos. A escada que levava ao andar de cima era estreita e rangia a cada passo. Subimos devagar, cada degrau parecia nos levar para mais perto de algo desconhecido. Quando chegamos ao topo, o corredor estava completamente escuro. Minhas mãos estavam suadas, e eu segurava a lanterna com força, como se isso pudesse me proteger de seja lá o que fosse. Então, ouvi novamente o som de passos, mas não eram nossos. Pareciam arrastar-se, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão. Me virei para os outros, mas vi que estavam parados, tensos, ouvindo o mesmo som. Talvez devêssemos ir embora, sussurrou Luísa, a voz dela carregada de medo. João balançou a cabeça, tentando manter a pose de corajoso. Só mais um pouco, ele insistiu. Continuamos a andar pelo corredor, mas o ar parecia mais pesado, cada respiração era difícil. O som dos passos ficou mais próximo, e eu podia jurar que havia uma sombra se movendo à frente, no limite da luz da lanterna. De repente, a luz da lanterna de Marcela piscou e se apagou. O pânico se instalou, e todos nós começamos a tropeçar na escuridão. Eu me virei e corri para o quarto mais próximo, me separando dos outros. O som dos passos estava agora muito próximo, quase ao meu lado. Quando entrei no quarto, fechei a porta atrás de mim, ofegante. O quarto estava escuro, com exceção de uma pequena janela no canto, que deixava a luz da lua entrar. O som dos passos parou, mas o silêncio era ainda mais assustador. Então, senti um frio intenso, como se algo estivesse ali comigo. Me virei lentamente e vi uma figura no canto do quarto. Era uma sombra alta, indistinta, mas com olhos que brilhavam na escuridão. Fiquei paralisada, incapaz de gritar ou me mover.
A figura começou a se aproximar, e eu senti uma onda de terror puro. Não havia escapatória, e tudo dentro de mim gritava para sair correndo, mas minhas pernas não respondiam. Finalmente, a porta atrás de mim se abriu com força, e ouvi a voz do João me chamando. A figura desapareceu no mesmo instante, como se nunca tivesse estado lá. Eu corri para fora do quarto, quase caindo nos braços do João. Saímos correndo da casa, sem olhar para trás, e só paramos quando estávamos na rua, ofegantes e em choque. Ninguém falou sobre o que aconteceu, mas todos sabíamos que não estávamos sozinhos naquela casa. Até hoje, me pergunto o que realmente vi naquela noite. Será que foi real? Ou será que a casa nos pregou uma peça? Não sei, mas uma coisa é certa, nunca mais voltei àquela casa. E nunca mais duvidei de que algumas lendas talvez tenham um fundo de verdade. Eu sempre fui um homem prático, cético. Como corretor de imóveis, já vi de tudo. Desde apartamentos luxuosos até aquelas casas antigas e mal conservadas que ninguém parece querer. Mas nunca fui de acreditar em histórias de assombração, fantasmas ou qualquer coisa do tipo. Afinal, meu trabalho é vender casas, não criar lendas urbanas. Mas naquela noite, meus princípios foram desafiados de uma maneira que eu nunca imaginei possível. Recebi a ligação numa sexta-feira à tarde. O cliente estava desesperado para vender uma casa no meio de um bosque, afastada da cidade. O preço estava muito abaixo do mercado, o que sempre me deixa com um pé atrás. Quando algo parece bom demais, geralmente é. E, claro, havia um detalhe. Todos os moradores que se mudavam para lá deixavam a casa em questão de dias, sem explicações. O dono, já cansado, só queria se livrar do imóvel. E, como de praxe, sobrou para mim a tarefa de fazer uma avaliação. Por algum motivo, que agora me parece um grande erro, eu só consegui agendar a visita para aquela noite. Não era o ideal, mas eu já havia prometido para o cliente, e recusar parecia absurdo. Quando cheguei ao bosque, o sol já estava se pondo, e a escuridão começava a engolir as árvores, criando sombras que dançavam ao ritmo do vento. O caminho de terra batida até a casa era estreito, ladeado por árvores que pareciam crescer ainda mais à medida que a noite se aproximava. A casa era exatamente como a haviam descrito, velha, mas bem conservada, com uma arquitetura que lembrava os anos 60. Mas havia algo de inquietante no ar, uma sensação que eu não conseguia sacudir. A primeira coisa que notei ao descer do carro foi o silêncio. Não era o tipo de silêncio tranquilo de uma noite no campo, era um silêncio opressivo, como se a própria natureza evitasse aquele lugar. Entrei na casa com as chaves que me foram deixadas em um envelope. A porta de madeira rangeu, como se resistisse a abrir, e um cheiro estranho, algo entre mofo e podridão, me atingiu assim que cruzei o limiar. Liguei a lanterna e observei o interior. A sala principal era ampla, com móveis antigos cobertos por lençóis brancos. Uma lareira ocupava o centro da parede, cheia de cinzas velhas, como se ninguém tivesse acendido um fogo ali há décadas. Caminhei pela casa, anotando mentalmente os detalhes para o relatório. A cozinha estava surpreendentemente limpa, mas havia um estranho eco que parecia seguir cada um dos meus passos. Ao subir as escadas, o barulho das tábuas de madeira rangendo soou como lamentos longínquos. Não consegui evitar um calafrio. No andar de cima, os quartos eram sombrios, os móveis cobertos de poeira. Eu estava prestes a encerrar minha inspeção quando ouvi um som estranho vindo do fundo do corredor. Era um som baixo, quase imperceptível, como um sussurro distante. Deve ser o vento, pensei, tentando ignorar o arrepio que subiu pela minha espinha. Caminhei até o último quarto, uma porta de madeira pesada que parecia diferente das outras, mas sólida. Quando girei a maçaneta, senti uma resistência, como se algo do outro lado não quisesse que eu entrasse. Mas a curiosidade venceu, e eu empurrei a porta com força. O quarto estava vazio, exceto por uma cadeira de balanço de madeira que, para minha surpresa, estava em movimento. Os olhos fixos nela, eu senti meu coração acelerar. A cadeira se movia lentamente para frente e para trás, como se alguém tivesse acabado de sair dela. Mas eu estava sozinho. Era impossível que estivesse sozinha, ou talvez não estivesse. Foi quando senti o ar se tornar pesado, quase sufocante. Um cheiro forte de ferro, de sangue, encheu minhas narinas. Recuei, a mão trêmula segurando a lanterna. Então, vi, na parede oposta, algo que não estava lá antes. Marcas vermelhas, como se alguém tivesse arranhado a parede com unhas ensanguentadas,
formando uma palavra única e terrível: fique. Meu instinto de sobrevivência gritou para que eu saísse correndo, mas minhas pernas estavam presas no lugar. A porta se fechou com um estrondo atrás de mim, e a lanterna piscou, quase apagando. No breu que se seguiu, ouvi um som que me gelou até os ossos, passos lentos e arrastados, como se alguém estivesse se aproximando. Tentei me mover, mas o pânico me paralisava. E então, uma figura apareceu na escuridão. Não dava para ver seu rosto, mas eu sentia sua presença, densa e maligna. Os passos pararam a poucos metros de mim, e eu podia jurar que vi o brilho de algo afiado na mão da figura. Foi nesse momento que percebi que essa casa não era apenas velha ou mal assombrada. A energia que eu sentia era de algo muito pior. O nome veio à minha mente como um sussurro. O antigo proprietário, um homem que havia enlouquecido e se tornado um serial killer, matando sua família antes de desaparecer sem deixar rastro. Diziam que ele ainda estava à espreita, esperando, procurando por novas vítimas. E eu estava preso ali com ele. De repente, tudo cessou. A cadeira parou de balançar, os passos desapareceram, e a lanterna voltou a funcionar. Corri para a porta, agora inexplicavelmente destrancada, e saí da casa sem olhar para trás. A floresta ao redor parecia fechar-se sobre mim enquanto eu corria para o carro, as sombras ameaçando me engolir. Na segurança do meu carro, respirei fundo, tentando processar o que havia acontecido. O mais estranho é que, ao olhar para a casa pela última vez, ela parecia perfeitamente normal, como se nada daquilo tivesse acontecido. Mas as marcas na minha mente eram profundas demais para serem ignoradas. No dia seguinte, escrevi meu relatório, recomendando ao cliente que a casa fosse demolida. Não expliquei o motivo real, claro, quem acreditaria em mim? Mas aquela noite mudou algo em mim. Toda vez que estou sozinho em uma casa velha, sinto uma presença atrás de mim, uma sombra nas minhas costas, como se ele ainda estivesse me observando, esperando a oportunidade de completar seu trabalho. O que aconteceu naquela noite, será que foi real? Ou fui vítima da minha imaginação, ou algo realmente maligno reside naquela casa? Nunca terei certeza, mas uma coisa é certa: nunca mais pisarei naquele lugar novamente. Eu me chamo Mariana, tenho 27 anos e trabalho como operadora de telemarketing. Minha vida sempre foi bastante comum, rotina, clientes irritados ao telefone e um pequeno apartamento que divido com meu marido, Carlos, um pintor talentoso, e nossos 2 filhos, Júlia e Pedro. Nunca fomos de luxo. Na verdade, sempre lutamos para manter as contas em dia. Por isso, quando recebemos a notícia de que meu avô, que eu mal conhecia, havia deixado uma fazenda como herança, não sabíamos muito bem como reagir. A fazenda ficava longe da cidade, em uma região rural onde o silêncio predominava. Decidimos passar um fim de semana lá, organizar a casa e preparar tudo para vender. Na sexta à noite, chegamos exaustos depois de uma longa viagem. A casa era uma construção antiga, de madeira, com paredes descascadas e telhado escuro, cercada por um bosque espesso. O clima era abafado, e o ar tinha um cheiro de terra molhada que não combinava com a falta de chuva. Assim que cruzamos a porta, uma sensação de desconforto tomou conta de mim. O chão de madeira rangia sob nossos pés, e havia uma fina camada de poeira cobrindo os móveis antigos. Na sala, uma lareira que parecia não ser usada há décadas estava repleta de cinzas, como se ainda guardasse o calor de um fogo que nunca se apagou. As crianças, animadas, correram para explorar a casa, enquanto eu e Carlos começamos a tirar o pó dos quartos. Passamos o primeiro dia organizando a casa. Durante a tarde, as crianças brincavam no quintal, e Carlos já falava em como poderíamos reformar a propriedade para conseguir um bom preço. No entanto, à medida que o sol se punha e a noite se aproximava, uma tensão sutil se espalhava pelo ar. Era como se a casa, outrora quieta, começasse a despertar. Naquela primeira noite, algo me acordou por volta das 3 da manhã. Não era um som alto, mas sim um sussurro suave, como o vento passando por uma fenda. Levantei-me devagar, tentando não acordar Carlos. A casa estava mergulhada em escuridão, exceto por um fraco brilho de luar que entrava pela janela. Fui até o quarto das crianças, mas ambos dormiam profundamente. Voltei para o corredor e parei ao ouvir passos leves vindos do andar de baixo. Eles eram quase imperceptíveis, como se alguém estivesse tentando não ser notado. Meu coração disparou, mas tentei me convencer de que era apenas minha imaginação. Desci as escadas devagar, o chão rangendo levemente sob meus pés. Chegando à sala, o frio me envolveu, uma brisa gélida que não combinava com o calor abafado do dia.
A lareira estava estranhamente acesa, as chamas dançando em silêncio. Mas o que realmente me aterrorizou foi a figura ao lado da lareira. Era um homem, de costas para mim, vestindo um terno antigo, completamente imóvel. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Fiquei paralisada, o medo correndo por minhas veias como gelo. O homem começou a virar lentamente a cabeça em minha direção, e nesse instante, dei um passo para trás, quase tropeçando. Corri de volta para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Carlos acordou assustado, mas quando tentei explicar, tudo que saiu foram palavras desconexas. Ele tentou me acalmar, dizendo que devia ser um sonho, mas eu sabia que não era. Na manhã seguinte, o que aconteceu parecia um borrão, como se fosse apenas um pesadelo. A lareira estava apagada, sem sinais de uso. Carlos insistiu que eu estava apenas cansada da viagem, mas eu não conseguia tirar a imagem daquele homem da minha mente. Decidimos que era melhor sair de lá o quanto antes. Mas, à noite, antes de partirmos, o mesmo sussurro me acordou. Desta vez, segui o som até o porão, onde encontrei uma porta que não havíamos notado antes. Ela estava entreaberta, e uma escada descia para um subsolo escuro. Desci com uma lanterna tremendo em minhas mãos, a luz fraca revelando antigas ferramentas enferrujadas e um cheiro de mofo. No fundo do porão, uma cadeira de madeira estava virada para mim, e sobre ela, um diário empoeirado. Abri o diário, e as palavras escritas com uma caligrafia tremida narravam os últimos dias de um homem perturbado, que havia tirado a vida de várias pessoas naquele lugar há muitos anos. As últimas palavras eram uma súplica desesperada: não deixem a casa em paz, pois eu nunca irei. Naquele momento, o som de passos atrás de mim fez com que eu me virasse rapidamente, mas não havia ninguém. Só o frio e a escuridão me cercavam. Saí correndo do porão, com o diário ainda em mãos, e naquela mesma noite, fomos embora sem olhar para trás. Agora, enquanto relato isso, me pergunto se o que vivi naquela fazenda foi real. A casa está à venda, mas ninguém se interessou por ela até agora. Às vezes, à noite, sinto aquele mesmo frio inexplicável e ouço o sussurro suave do vento que não consigo mais ignorar. Será que foi real? Ou será que a casa, e o que quer que esteja lá, ainda não me deixou ir embora completamente? E então, o que você achou dos nossos relatos de terror de hoje? Estamos ansiosos para saber sua opinião nos comentários. E caso você tenha um relato assustador para compartilhar, deixe aqui nos comentários também. Quem sabe ele não aparece aqui no canal. Se gostou e quer continuar acompanhando nossos relatos arrepiantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos relatos. Até o próximo será real, e lembre-se, nem tudo é o que parece ser.